Olá, sejam bem-vindos mais uma vez às nossas mentorias. É ótimo poder recebê-los nessa tarde de quarta-feira. E hoje temos aqui nossos membros premium e também as nossas embaixadas. Então, se você já tem o convite, você pode convidar também uma pessoa, né, que se interesse a participar aqui da nossa mentoria, porque nós já começamos. Nós vamos aguardar o pessoal entrar na sala, os nossos participantes já estão chegando. Enquanto isso, eu vou trazendo outros assuntos aqui que também podem interessá-lo. Dia 30 de setembro, já temos agendada a nossa segunda Arena Foodco. E vai ser incrível, porque nós convidamos para essa edição Isaac Azar, do Bistrô Paris 6. O assunto que ele vai abordar está super em alta, como alguns restaurantes conseguiram crescer em um momento de dificuldade para todos os setores, que foi o caso da pandemia. Este evento vai ser exclusivo para membros premium. Então, se você ainda não faz parte do nosso grupo de assinantes, é uma bela oportunidade. Gente, pensa, receber conteúdo tão qualificado por apenas R$ 9,90 por mês, não dá para perder. Então, vem ser premium. Quem ainda não é, pois vale muito a pena. O pessoal já entrou na sala? Vamos começar então? Para hoje, a mentoria vai abordar o crescimento por meio da análise de dados. E o nosso convidado, que já está aqui, é o Márcio Black, do Food Franquias. Primeiro eu vou explicar como é que vai funcionar a nossa mentoria, tá? Como que vai funcionar? Esse formato de mentoria, ele é bem espontâneo. Teremos nosso convidado que vai responder as perguntas e os membros também podem se manifestar, podem pedir a palavra. Aqui na nossa ferramenta, se vocês observarem no cantinho, tem uma mãozinha. Vocês podem clicar na mãozinha e nós abrimos a câmera para a pessoa poder perguntar. Caso você não tenha achado a mãozinha, não tem problema. Você pode colocar no chat que você quer fazer uma pergunta e daí assim que nós conseguirmos, nós vamos lhe chamar e você pode optar só por fazer a pergunta no chat ou também abrir a câmera, fica a seu critério, tá bom? Então, não percam essa chance, porque esse é o momento de perguntar tudo que vocês têm dúvidas, é para isso que serve a mentoria. Tragam as situações reais que acontecem nos seus restaurantes, que eu tenho certeza que daí a mentoria vai ser muito útil a todos. Então, como eu estava ali falando, o nosso convidado é Márcio Black, que já está aqui, do Food Franquias. Ele que é empreendedor, é mentor, é palestrante, é especialista em restaurante, varejo, franquias, muitos outros assuntos, né? Tudo que diz respeito a food service. Além de prestar consultorias também no mercado de software. O Márcio adora falar sobre transformação digital. E vamos falar um pouquinho da análise de dados, né, Márcio? Você já está aí ligadinho com a gente? Pode ligar. Opa, tudo bom para você? Oi, tudo bem? Boa tarde, pessoal, tudo bom? Estou por aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Vocês estão me ouvindo bem, né? Sim, pessoal, já está chegando aqui, ó. Já está. Quem tiver por aí já pode até mandar boa tarde aqui no chat para conversar aqui com a gente. Se quiser já adiantar alguma pergunta, nós estamos aqui prontos para atendê-los, né, Márcio? Com certeza. A gente vai bater um papo bem legal sobre análise de dados, né? Que é muito importante hoje. Né? Hoje em dia, a gente precisa tirar leite de pedra, né? Como dizem, né? Então, olhar os dados e saber para onde a gente vai, criar perspectivas futuras em cima de estudos é bem importante para a gente conseguir sair do lugar comum, né, e evitar os mesmos erros, né, copiar os mesmos acertos, enfim. Então, a gente tem que olhar esses números com bastante carinho. É verdade. Olha, já o pessoal já está mandando mensagem aqui no chat, viu? Mas só o Renner colocou boa tarde a todos. Thalita também, boa tarde. Cuca, olá. A Fernanda, boa tarde, pessoal. A Fernanda fez pergunta, inclusive, antecipadamente, já mandei para o Márcio. O Márcio já falou que fez umas adequações até na apresentação ali, né, Márcio? Para responder a Fernanda. Matheus também está aqui. Oi, Matheus, seja bem-vindo. Ele que perdeu outra mentoria e está aqui conosco hoje. Sejam todos bem-vindos. Espero que mais gente chegue aqui também e envie suas perguntas pelo chat. Então, Márcio, primeiro vamos trazer um panorama inicial, né? Legal. O que seria essa análise de dados e como que ela pode colaborar também para o crescimento do negócio? Ótimo. Eu preparei alguns slides aqui para a gente poder contextualizar o cenário, né, da nossa conversa, né, e depois a gente pode abrir para perguntas em geral para trocar uma ideia. Tá? Ok, a palavra é sua, então. Obrigado. Opa, acho que eu comecei errado. Espera aí. Vai voltar. Por que começou no final? Espera
Ai, quem sabe faz ao vivo. Entendi. Já achei aqui. Já achei. Olha o mico. Já achei. Agora Beleza. sim. Beleza. Então tá. Então, vamos lá. Como, né, a gente consegue destravar o nosso crescimento, né, dos nossos restaurantes e food service em geral, olhando dados, né? Uma pesquisa feita pelo Boston Consulting Group, né, um grupo de consultoria americano, viu que basta a gente começar a olhar, a mexer em dados, tá, que a nossa receita já consegue crescer em até 10%. Imagina, só pelo fato da gente começar a avaliar os indicadores, os mais simples, né, a gente já tem um ganho, né, e até 15% de redução de custos nas operações de restaurante. Né? Então, assim, a gente tem, além de um crescimento na receita, a gente consegue reduzir bastante despesas. Né? E o mais interessante, né, que nessa mesma pesquisa, a NRA, né, Associação Americana de Restaurantes, encontrou lá nos Estados Unidos pelo menos 1/3 dos restaurantes bem atrasados quando se fala em tecnologia e análise de dados. Né? Então, a gente pode pensar, né, como está o cenário brasileiro em relação a essa questão da análise de dados, né? Que pelo menos 1/3, né, e acho eu mais do que 1/3 aqui no Brasil, está bem atrasado em relação a dados. Né? E aí, para analisar dados, não é que precisa de sistema, não. A gente pode analisar dados em pedaço de papel, em planilha Excel, no caderninho da vovó, enfim. A questão é fazer a análise, né, de dados. Isso que é importante. Óbvio que ferramentas mais modernas ajudam bastante. Né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Né? Então, assim, dados melhores, a gente vai ter cada vez mais como ajudar, principalmente bares e restaurantes, a entenderem como está o mercado, como estão as necessidades dos clientes e, principalmente, para onde eles vão. Né? Então, assim, a questão dos dados não é simplesmente a gente ter um número ali bonito na parede de faturamento ou de ticket médio, né, dos famosos KPIs. Né? É importante a gente saber entender para que eles servem. Né? O que faz a gente melhorar, se a gente passar a analisar, por exemplo, o ticket médio? Né? O que eu consigo melhorar no meu restaurante analisando diário, ou semanalmente, ou mensalmente o ticket médio? Né? Então, é só uma dos questionamentos que isso traz aí para a gente poder já começar a pensar, né, no que essa análise permite. Tá? Bom, entre elas, né, as estratégias, né, quanto mais eficientes, né, em relação a dados, elas vão ajudar, principalmente quando a gente fala de redes, né, eu não sei se vocês fazem parte de redes ou são donos de redes, mas tendo uma rede de alimentação, a gente consegue, dentro da própria rede, com essa análise de dados, fazer benchmarks, né, e aumentar a produtividade ou resolver problemas críticos de unidades que não estejam performando. Né? Eu trabalhei muitos anos com software para grandes redes de fast food e a gente via, eventualmente, uma loja numa região dizendo, poxa, estou super bem, e a outra dizendo, poxa, estou super mal. E aí, quando você ia analisar, você via que o ticket médio de uma era maior que a outra, você olhava, analisava pontos de despesas, você encontrava discrepâncias. Né? Então, assim, a análise de dados, de uma forma geral, ela pode ser muito relevante para a nossa performance, e principalmente quando a gente tem unidades supostamente iguais, a gente vai comparar laranja com laranja, banana com banana. Então, quando eu falo dentro de uma mesma rede de ticket médio, né, se uma está 10 e a outra está 8, existe algum problema na que está de 8, né, já que a mesma, né, o mesmo público e o mesmo produto, na outra eu consigo fazer um ticket médio de 10. Tá? Então, assim, é uma coisa que é bem relevante para a gente poder analisar dentro de redes. Obviamente que isso vale também para cenários similares. Se eu tenho 2 ou 3 pizzarias no mesmo bairro, ou na mesma região, ou uma hamburgueria, o que não, eventualmente fica um pouco mais complicado de avaliar é quando
você tem naturezas distintas de negócios. Tá? Mas, em linhas gerais, os indicadores eles dão sempre uma boa noção para onde a gente está seguindo. Muito bem. Né? Uma questão muito importante que a gente às vezes fala assim, legal, os dados, né, são só aqueles numerozinhos lá dos indicadores, né, que vai fazer com que a gente acompanhe se um está melhor que o outro. Mas, na verdade, dados não são só sobre números, né? Assim, falar sobre dados não é que a gente vai falar sobre números, a gente vai falar de tendências, a gente vai falar de o que a gente pode corrigir. Então, por exemplo, na análise que eu fiz de exemplo dos 2 tickets médios, então, se eu tenho um ticket médio na mesma rede, por exemplo, onde um está 8, outro está 10, né? Provavelmente existe uma questão de treinamento envolvida, né, que pode ser a que está fazendo a de 8 vender, né, fazer um ticket médio menor. Eventualmente não está sendo feito, por exemplo, uma venda sugestiva, um upselling, um cross-selling, né, que poderia estar sendo feito junto a partir de uma análise de treinamento. Né? Então, assim, é muito importante a gente pensar nos dados não só como números avulsos ali, como números colocados numa tela de computador ou numa planilha, né? E sim como que eles podem trazer para a gente essa identificação, né, onde ele vai poder dizer para a gente se a gente pode replicar aquele modelo ou se a gente tem que parar para olhar se tem alguma coisa errada. Tá? Bom, e aí a gente entra, né, nos KPIs, né, nos indicadores de performance, né, naqueles numerozinhos que todo mundo fica ali com as orelhinhas ligadas ali para a gente sempre olhar e é o que está sempre no foco. Né? Então, assim, geralmente quando a gente fala de análise de dados, a gente está buscando os KPIs, né? Aqueles indicadores onde a gente vai ver o que vê, o que medir, mas nem sempre é só isso que a gente vai analisar, né? Geralmente, os KPIs são os alertas, são os indicadores que vão nos dar, de forma rápida, né, o direcionamento, né, do que está acontecendo, se a gente está indo para a direita, para a esquerda, para baixo, para cima, mas no momento, tá, que a gente encontra, né, uma normalidade, a gente precisa detalhar esses dados, e aí sim a gente precisa entrar mais a fundo em relatórios, em algumas outras análises, para que a gente possa olhar o dado no detalhe. Tá? Então, geralmente, restaurantes geram, né, uma grande massa de dados, né? Se a gente for fazer, né, uma conta rápida, aí a gente vai ver quantos milhares de registros, né? Se cada venda é um registro, se cada venda tem 5 produtos, né? Se eu vendo 200 vendas por dia, 30 dias no mês, enfim. Imagina multiplicar isso tudo, um volume de dados que não vai existir dentro do seu banco de dados ou dentro da sua relação de análise para poder fazer. Então, justamente, os KPIs vêm para consolidar essa informação e trazer pequenos alertas, né, para poder cruzar essas métricas de performance numa forma onde a gente vai poder olhar diariamente como se fosse um grande cockpit, né? E aí a gente vai ter ali aqueles famosos dashboards que muito se fala hoje em dia. Né? Bom, eu tentei dar um panorama, né, geral nesse momento e trouxe alguns KPIs operacionais que são bem comuns no mercado hoje em dia de food. Né? Então, por exemplo, obviamente, o faturamento é um indicador bastante importante, mas olhar ele da forma bruta e da forma líquida nem sempre é visto. Né? Então, é importante a gente olhar, né, o bruto e o líquido. O líquido seria, eventualmente, sem os impostos ou sem os descontos. Né? Então, a gente pode ter também esse indicador bastante relevante. Né? Se a gente tem uma comparação entre os dois, a gente vai ver que, de repente, a gente está, né, dando muito desconto onde a gente não precisaria dar, por exemplo. Né? Por setor, né? Você vê aqui que eu quebrei todos por setor. Né? É muito importante a gente saber o faturamento do restaurante, mas se eu tenho o faturamento de um restaurante onde eu tenho delivery, salão, eventualmente balcão, né? É importante que eu tenha
pelo canal ou pelo setor, né? Então, é bastante importante quebrar esses KPIs por setor. E aí vai o ticket médio seguindo o faturamento, ou seja, bruto líquido por setor, a quantidade de vendas também por setor, né? Todo mundo sabe que o ticket médio, né, o faturamento, né, sobre o número de vendas, né? Então é bem simples, é talvez o indicador mais comum de qualquer segmento de food, tá? Mas é importante também que a gente lembre que o ticket médio pode trazer algumas, vamos dizer assim, nuances escondidas, né? Por exemplo, no salão, né, se eu tenho ticket médio, que é o número de vendas, né, que é o faturamento dividido pelo número de vendas, se eu tenho uma mesa ali de 300, 400 reais que sentaram 4 pessoas, por exemplo, e eu vou dividir pelo número de vendas, eventualmente eu vou ter um ticket médio da mesa e não por pessoa. Então, além desse ticket médio, o ticket médio por pessoa também é um dado relevante para salão. Eu trouxe aqui para a gente também lembrar sobre isso, né? Um outro dado muito importante que, às vezes, ou na maioria das vezes, a gente acaba esquecendo, né, é o CMV. Né? O CMV é o custo da mercadoria vendida, né? Ele é um percentual, ou seja, é o custo da mercadoria vendida dividido pelo faturamento. Né? Então, é super importante, eu costumo dizer e falo bastante nos encontros que eu tenho, que o CMV é uma linha tênue e que pode fazer, que ela é uma linha tênue entre o lucrar ou o quebrar do restaurante. Né? A gente sabe hoje que, por mais que a gente consiga controlar as despesas, né, ou que a gente tente controlar as despesas, algumas delas acabam se tornando fixas, entre aspas, a partir do momento que a gente negocia. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se a gente olhar para o custo de ocupação, né? A gente vai negociar, ela é variável, a gente vai negociar isso com o dono do imóvel, por exemplo, ou com o shopping center, mas a partir do momento que a gente negociou, aquilo ali vai ficar fixo por 5 anos, 2 anos, 1 ano, com os ajustes, enfim, de IPCA, enfim, de correção, mas, de uma forma geral, ela está fixa, né? Salvo uma pandemia ou outra, né? Enfim, a gente vai conseguir renegociar, mas é muito difícil, né? Todo mundo sabe. Então, o aluguel ali e os seus afins, eles estão fixos, né? A gente tem um número que todo mês vai se repetir. A mão de obra, você pode dizer, não, eu posso mandar uma pessoa embora, posso contratar outra e tudo mais, mas a partir do momento que você fechou a sua equipe, ela também está fixa, né? Então, o ajuste fino mais fácil e mais possível de você controlar e aumentar ou perseguir seu lucro é no CMV. Né? Então, por isso que eu falo que o CMV é a linha tênue entre quebrar e lucrar. Se você largar de mão o CMV, você vai quebrar. Tá? Isso aí é papo para mais outras 10 mentorias aí que a gente pode fazer no futuro, mas certamente é o ponto importante dele estar nos seus KPIs de operação. Tá? Então, o CMV é fundamental de ser acompanhado, de preferência, diariamente. Tá? E aí, a gente tem um detalhe. Tá? A gente tem o detalhe do CMV real e do CMV teórico. Né? O CMV teórico é importante para te dar uma base, mas o real é que importa. E a sua operação melhor está quanto mais próximo do teórico o real for. Né? Então, se eu tenho um CMV teórico de 30 e meu CMV real está em 33, eu já estou 10% do meu CMV teórico, né, a mais. Né? E isso pode gerar 3 pontos percentuais a menos no seu DRE, na última linha ali, que é o famoso lucro ou prejuízo. Então, vocês vejam aí a importância de comparar e de controlar esses dados. Outros KPIs que podem ser importantes, né, que são, de fato, importantes, são horários de pico, para a gente poder ajustar a equipe. Né? De repente, se eu consigo mapear meu horário de pico durante a semana, ou durante o final de semana, ou quais dias da semana
né, horário aqui inclui o dia, né, o dia com hora, né, mais que eu tenho um maior pico, né, eu posso trabalhar melhor meus extras ou minha equipe, posso, de repente, dar folga para a minha equipe, eu posso até chegar e olhar que para o meu negócio é melhor fechar segundas-feiras, né? Fechar segundas-feiras e dar folga para todo mundo e reduzir a equipe. Se eu der folga para todo mundo num determinado dia da semana, eu consigo reduzir minha equipe, eu não preciso ter mais funcionários, né? Então, esse tipo de comparação é importante que a gente analise dados, né? Não só KPIs, mas os dados mais a fundo, né? Obviamente, olhar, né, os top N produtos, aqueles top 10, né, os top 10, os top. Oi. Oi, pessoal. Oi, Tivemos uma voltei. instabilidade aqui. Acho que o Márcio voltou, né, Márcio? Voltei, Eu desculpa. estava na dúvida se era só eu que estava travado ou se era Não, você que vou estava travado. até beber um mate aqui para passar do susto aqui. Não, mas levantou, tá tudo bem. Não, de repente apareceu assim, reconectando aqui, enfim. Mas vamos lá. Vocês devem ter escutado até os top 10, top 5 produtos, né? Que acho que era o que eu estava falando, né? Então, isso vai de acordo com cada negócio, né? De cada empresa, para poder fazer ali a sua melhor análise, né? Não necessariamente a gente precisa ter sempre os 10 ou os 5. Uma coisa que é engraçada, né? Se a gente levar em consideração produtos por quantidade, geralmente bebidas são as que estão nos top, né? Porque assim, toda refeição, todo prato tem uma bebida, né? Então é importante a gente também separar isso, né? Tomar cuidado com essa questão, porque uma vez assim, a gente estava analisando e o restaurante estava lá com os top 10 deles, eram 10 bebidas, né? E aí, quando a gente foi explicar, ele viu que tinha bebida em todas os pedidos deles, né? Então era importante ele poder separar por categoria, para a gente poder fazer esse tipo de análise mais precisa. Um ponto interessante também da gente olhar quando a gente tem delivery, né? É importante a gente ver os tempos de ciclo, né? O ciclo médio, né? Esse order fill rate, né? Que é o tempo médio de preparo, né? O percentual de entregues no tempo estimado, isso é uma coisa super importante, né? Obviamente, existem outros KPIs que vão te trazer uma análise mais subjetiva do negócio, né? KPIs, por exemplo, de NPS, né? Net Promoter Score, onde você vai poder fazer uma pesquisa de satisfação com seus clientes. Você vai poder fazer uma pesquisa de satisfação com seus clientes, né? E isso vai te dar outros tipos de dados para vocês analisarem. Mas, de novo, dados não são sobre números, são sobre negócio, né? Então, é importante que a gente tenha a análise total do teu negócio. Então, se é importante fazer uma pesquisa de satisfação, a gente consegue também trazer novos dados, né? Aqui, eu acabei me focando um pouco mais em dados que a gente consegue extrair através de um operacional sistêmico, né? Ou seja, através de um ponto de venda, através de uma operação de sistemas. Tá? Então, em linhas gerais, esses seriam os KPIs operacionais que eu gosto de olhar e de sugerir. Porém, eu trago agora aqui no próximo slide um KPI que eu chamo de financeiro, no caso, que me resume grande parte da necessidade dos restaurantes. Né? Então, assim, eu como dono de um restaurante, quando eu operava o meu, eu gostava de ver justamente esses blocos, e em cima desses blocos eu já conseguia ter uma noção do negócio como um todo. E, obviamente, aí sim, se algum alerta acontecesse, iria um pouco mais a fundo no negócio. Então, eu trouxe aqui um modelo, né,
que seria o DRE, mas num formato simplificado, tá? Num formato possível de estar num dashboard na sua tela principal do seu sistema ou do seu Excelzão lá, tá? A gente não está aqui para fazer propaganda, né? Então, você pode ter um dashboard no seu Excel, tá? Então, o que traz essas informações, né? Qual é a ideia? É você ter grandes blocos que eventualmente mudem de cor, tá? Já que o dashboard é uma coisa que seja dinâmica, né? Onde você tem no cabeçalho dele ali o faturamento, né? Essa primeira coluna, né? Aqui, que a gente tem aqui, essa primeira coluna aqui, né? Seria os valores atuais, tá? Do dia, ou mesmo a projeção daquele mês, e essas duas outras colunas, e aí vai de uma questão de quanto mais dados, melhor nesse caso, né? Se você consegue trazer esse histórico do mesmo valor, do mesmo período para o mês -1 e do mesmo período para o ano -1. Então, por exemplo, vamos supor que a gente está agora em agosto, então aqui eu teria julho, né, em mês -1, e eu teria agosto de 2020 na última coluna, tá? E aí, nesse caso, eu teria o faturamento do mês de agosto, ou o faturamento projetado para agosto, né? Então, por exemplo, se eu estou no início do mês, eu posso ter o faturamento projetado também, né? Teria mais uma coluninha aqui. Eu teria um bloco de CMV real e CMV teórico, para poder comparar. Lembra que eu falei, quanto mais próximo um CMV do outro tiver, né? No caso, o CMV real mais próximo do CMV teórico, melhor, né? A nossa operação. Então, o CMV teórico é em cima das fichas técnicas, né, só para a gente ficar claro, e o CMV real leva em consideração estoque inicial, todas as compras, estoque final do período, então ele leva em consideração desvios, erros de produção, roubos, todos os compras erradas, compras mais caras, compras mais baratas, então isso traz todo o cenário efetivo da operação. Teria um bloco de custo total de ocupação, embora eu tenha falado agora há pouco que, uma vez que o custo de ocupação ele esteja fixo, entre aspas, né, é importante a gente saber quanto percentual daquele mês ele está operando. Tá? Então, é importante a gente saber quanto percentualmente, e aí vai de negócio para negócio. Né? Uns tem que estar ali em 15%, outros podem chegar a 20%, outros tem que estar menos. Tudo isso vai depender do teu negócio de uma maneira geral. Então, assim, os KPIs, eles podem ser formatados em termos do que eu preciso para qualquer restaurante. Porém, as suas gradações, né, as suas análises, onde vai ficar vermelho ou onde vai ficar verde, deve ser feito uma análise, um estudo para aquele teu negócio. Tá? Então, não adianta dizer, mas o meu CMV está em 30%, mas o meu 30% é ruim, ou 30% é bom. Né? Depende do negócio, tá? Depende do negócio. Né? Pode ser um restaurante japonês, que o CMV é maior, mas ele tem custo de ocupação menor, então ele pode ter um CMV que pode variar na faixa dos 40, por exemplo. Então, o meu alerta vai estar ali nos 40. Se em algum momento ele passar para 45, ele vai alertar e eu vou ter que olhar o que está acontecendo. Então, o KPI, ele não é uma coisa fixa para qualquer restaurante. O KPI pode ser fixo no que eu vou analisar, mas o quanto ele vale, aí é importante que a gente olhe através de uma análise mais pontual, né, de cada segmento. Então, custo de total de ocupação, custo de mão de obra também é super importante, e outras despesas. Márcio, mas eu quero quebrar mais. Tudo bem, pode usar esse mesmo modelo quebrando mais outras despesas. Mas se você quebrar tanto, você vai acabar tendo um DRE, né, na tela, e aí não faz muito sentido a gente olhar no detalhe nesse momento. Né? Então, é importante que a gente saiba, né, em alguns blocos, quanto a gente está performando, e aí se a gente está tendo lucro ou prejuízo, ou se o lucro ou prejuízo estimado, projetado, é o que vem pela frente. Tá bom? Bom, então,
de uma forma geral, né, com a informação fácil e clara na ponta dos dedos, fica mais fácil antecipar tendências, né? Eu acho que assim, toda essa análise é para a gente ver ou tentar predizer o que vem pela frente, né? Então, é importante a gente saber, né? Legal, o mercado agora tá se tendendo, né, para um aumento de preço, meu CMV está aumentando, o que eu posso fazer para baixar? Ou, principalmente, meus produtos que eu tenho uma rentabilidade melhor, o que eu posso fazer para vender mais deste produto que eu tenho uma rentabilidade melhor? Pô, será que esses produtos que eu tenho uma rentabilidade melhor estão nos meus top 5 ou estão no meu top 10? Como eu mexo no meu cardápio para poder destacar mais esses produtos? Será que eu consigo fazer uma promoção em relação a meus produtos ou a um horário de atendimento? Né? Como é que isso vai, né, para que lado eu vou caminhar? Né? Quais são minhas tendências? Né? Então, acho que o importante aí da gente conseguir esse tipo de análise é justamente fazer com que a gente consiga antecipar essas tendências e aí acertar cada vez mais, né, o que vem e o que vai ser a nossa operação. Tá bom, gente? Bom, esse era o contexto que eu queria dar. Eu acho até que eu me estendi demais, eu tinha pensado em 10 minutinhos, mas acabamos aí tendo quase 25, 30 minutinhos. E eu queria abrir agora para a gente bater um papo, estou à disposição. Espero conseguir responder a todas as perguntas, mas se eu não souber também, vou dizer que eu vou procurar a resposta e vou dar a resposta na sequência aí depois para vocês. Tá bom? Estou à disposição aí de vocês. Obrigado, gente. Francine, é contigo. Márcio, a gente poderia até começar respondendo aquelas perguntas que o pessoal mandou, né, já antecipadamente, que se eles estiverem online, eu vi aqui que a Fernanda estava online aqui, não sei se ela permanece, acredito que sim. Gabriel também fez uma pergunta aqui no chat. Tinha a pergunta do Alexandre também. Você consegue ir me fazendo as perguntas? Consigo, já só vou pegar aqui exatamente o que ele escreveu aqui. O Alexandre mandou. Calma aí. Só ir repassando aqui, ó. Ele perguntou qual é o melhor software para ajudar na análise de dados. Essa é a pergunta do Alexandre. É a pergunta de $1 milhão. Bom, como eu falei no início, né, na verdade, nosso objetivo aqui não é trazer um produto que vai ser realmente dar a resposta para ele, né? Eu acho que o importante nesse caso é ele entender o que é importante olhar nos sistemas, né, para justamente poder fazer essa boa escolha, né? O que eu posso dizer hoje é que um sistema precisa ter um dashboard, né, que traga o mínimo de indicadores possíveis, né, pelo menos, para analisar. Né? Então, se eu for comprar um sistema hoje, eu preciso ter um dashboard mínimo que me mostre faturamento, bruto líquido, por setor, quantidade de venda, ticket médio, se possível o CMV, só vai ser possível o CMV se o sistema controlar estoque. Né? Então, assim, é importante ele entender essas nuances, tá? E, enfim, eu fico muito reticente para dar um nome, até porque hoje existem tantos sistemas, né, e a cada dia nascem mais sistemas, né, que o que eu posso dizer para ele é que existem sistemas hoje que custam de 50 a 5 mil por mês, né, e que, obviamente, dependendo do que se busca, vai ter uma gama grande aí de opções para ele. Até, enfim, se puder ajudá-lo nesse ponto, há cerca de uma semana, 2, eu soltei um e-book meu chamado o Guia para você escolher o melhor sistema de gestão. Tá? Depois eu posso... Curiosamente, recém-lançado, já responde a pergunta, né, Márcio? Na verdade, ele também não te dá nenhum nome, tá? Ele não está ali para fazer nenhuma propaganda. Sim. Tá? Mas eu vou botar o link aqui no chat daqui a pouquinho, para quem quiser. Eu estou com 2 e-books,
um sobre a questão de sistemas de gestão e outro sobre delivery em geral online, também bem interessante. Legal. A Fernanda também mandou várias perguntas. Fernanda, a gente vai te puxar aqui na transmissão. Se você puder abrir a câmera, você mesma pode fazer as perguntas. Ela colocou aqui no chat, opa, estou presente. Se você aceitar, já foi enviado o convite aí para você participar. Só vamos aguardar. Eu coloquei ali no chat os 2 links, tá? Para quem quiser baixar. É de graça, fique à vontade. Isso. Que bom, já tem leitura aí. Assim que a Fernanda entrar e abrir a câmerazinha já... Eu não sei, quando eu boto no chat, aparece para todo mundo, ou Francine? Aparece para todo mundo. Tá ótimo. Está aparecendo aqui para mim já os 2 links. Tá ótimo. Eu acredito que o pessoal também já consegue clicar ali. Olha lá, não consigo entrar no vídeo agora, ela falou. Tá, Fernanda, eu vou repassar as perguntas aqui do jeitinho que você me escreveu, tá? Se tiver mais alguma pergunta ou algo que você queira complementar aí, pode enviar no chat, tá, Fernanda? Então, ela colocou aqui, quais os KPIs que nenhum restaurante pode deixar de acompanhar, os que devem ser diferentes para a operação de salão e de delivery, tá. E como traduzir métricas de e-commerce para uma operação de salão. Exemplo, ela colocou aqui, taxa de conversão, CAC, etc. Tá, beleza, vamos lá. Então, primeiro, na verdade, eu acabei recebendo antes a pergunta e me antecipei fazendo aquele slide do KPIs operacionais. Tá? Então, ali, eu até, inclusive, coloquei separado salão, delivery e o todo. Né? Então, eu acho que ali já responde essa parte das perguntas dela, mas se ela tiver alguma dúvida, por favor, ela pode colocar para a gente tentar esmiuçar. Agora, o que ficou fora disso, que eu achei que poderia ser mais fácil para a gente falar, é justamente esse paralelo entre e-commerce e mundo físico. Né? O CAC, né, que é o custo da aquisição do cliente, que é muito comum em e-commerce, né, e taxa de conversão também, né, que é quantos chegam no teu site versus quanto compram, eles são valores um pouco mais complexos de se analisar no mundo físico. Né? Então, por exemplo, para a gente ter um paralelo, né, talvez não muito fácil, mas um número aproximado do CAC, né, né, da questão do cliente, né, de aquisição, do custo de aquisição de cliente, seria, por exemplo, você pegar todo o seu investimento em propaganda, em marketing, enfim, tudo que você faz para divulgar o seu negócio, tá? E dividir pelo número de clientes que você atendeu naquele período. Tá? Então, nesse caso, você teria um indicador bem próximo do que é o CAC. Né? Você teria o custo que você teve ali para adquirir aqueles clientes. Agora, você tem que levar em consideração que o cliente que retorna, né, ele não teve o mesmo custo. Né? Eventualmente, ele não foi atingido, né, necessariamente por aquela sua promoção ou por aquela sua propaganda. Né? Então, você tem que desconsiderar, eventualmente, os clientes que estão retornando. Por isso que eu falei, é uma conta meio complexa no mundo físico. Né? Já a taxa de conversão é mais ou menos por aí também. Só que o que acontece? Hoje, por exemplo, pensando numa lanchonete, né, que você tem uma porta ali onde você tem os passantes que eventualmente entram, mas não compram. Né? Então, você teria algum sistema, por exemplo, existem sistemas de câmeras que fazem contagem de entrantes. Né? E aí você poderia usar esse número de entrantes na sua loja versus o quanto você tem de venda. Então, eu tive 1.000 entrantes e vendi 100 vendas, né, eu tenho aí 10% de conversão. Tá? Então, seriam maneiras da gente conseguir, de alguma forma, ter um cheiro desse número no mundo físico. Tá? Certamente existem outras maneiras, mas essas foram as que eu consegui imaginar aqui para poder dar uma resposta sobre esse tema. Ok. Fernanda, se tiver mais alguma dúvida, coloca aqui no chat para a gente, tá? Enquanto isso, vou repassar a pergunta do Gabriel. Aqui o Gabriel perguntou qual é o CMV médio do setor, se existiria esse dado, né? É. E tá.
Pode responder. Então, o custo da mercadoria vendida do setor de restaurante, geralmente, se fala em torno de 30, tá? Porém, de novo, vai variar com a operação de cada um, né? Geralmente, lanchonetes costumam estar de 30 para baixo. Agora, restaurantes japoneses costumam estar mais acima, né? E também depende muito da região onde está o restaurante, por causa justamente do custo, eventualmente, de logística, né? Então, a região norte, né, do país hoje tem um custo mais alto por causa da logística, né? Então, tudo chega lá em Manaus, no Amazonas, mais caro do que é em Rio, São Paulo, Curitiba e BH, provavelmente, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, porque atinge o CMV. Mas, em média, se tivesse que dar um tiro no escuro, o número que a gente costuma olhar é 30%. Uhum. É por isso que é importante também, Márcio, né, comunidades como a nossa aqui, porque o Foodco mesmo terá um painel recorrente com dados como o CMV, dos membros premium, para que os empreendedores possam se comparar também ao mercado, Bacana, preencher super legal dados, isso. né? Uma forma Verdade. de ter uma noção e, de repente, não dar um tiro tão no escuro, mas pelo menos saber, né, Só para o você ter que... uma ideia, eu tinha uma franquia que era de comida, embora tivesse lanches, né, também na linha de frango frito, tinha também um buffet sem balança, né, na época que se tinha buffets bem fartos. E a gente operava com um CMV ali de 33, 34, né? Enfim, é tudo uma questão de operação, porque no caso do buffet, geralmente é mais alto porque você tem um desperdício maior na hora que você bota no buffet, né, na comida quilo, seja com balança ou sem balança, enfim, né, e você tem ali essa questão. Então, quando você tem lanches mais prontos e padronizados, por isso a importância da ficha técnica, por isso a importância do CMV teórico, é fazer justamente que isso baixe o máximo possível, né? Então, acho que é por aí, e aí chega geralmente aí na faixa dos 30, 32, eu acho que esse é um número mágico, vamos chamar assim. Uhum. A Fernanda colocou aqui no chat, super obrigada, então acho que todas as perguntas que ela fez foram respondidas. O pessoal ainda pode mandar perguntas, coloca situações reais também do seu negócio, né? Informações que sejam relevantes ou que queira fazer comparação, dá para colocar aqui no chat. E tem mais uma pergunta aqui, ó, 10% de conversão é considerado bom, pensando em entrantes e conversão? Bom, eu te confesso que eu não sei responder essa métrica, tá? Isso vai depender, acho que, muito do negócio de cada um. Não me parece bom. Não me parece bom para nenhum negócio, né? Imagino que, né, você fazer 100 vendas, você precisa atender 1.000 pessoas, me parece uma coisa ruim, né? Essas informações elas são super importantes porque muitos dados, e até dados que muitas vezes não levamos em consideração, eles podem ter um impacto grandioso, né, nos negócios e em todo o planejamento, todo o futuro, estratégia da empresa. Vamos lá, gente. Vamos lá, Pessoal, estamos esperando aqui. hoje não As está nem tão frio no perguntas Brasil do inteiro. pessoal. De que regiões que a gente tem as pessoas? Eu queria saber, fiquei curioso. Quem está aqui pode colocar no chat qual que é o Bom, quem local não que está sabe, eu sou falando. carioca. embora não tenha muito sotaque de carioca. Pessoal, ainda dá para mandar pergunta, hein? Vamos São lá. informações muito importantes aqui. A gente estava vendo aqui, o pessoal falou, nossa, super pertinente. Olha ali, ó. Renner está em Curitiba, Matheus está em São Paulo, a Fernanda Fernando de também em São São Paulo, Paulo. capital. Eles estão colocando Bacana. aqui as informações. Legal. Aproveitem, gente, que esse é o momento de questionar mesmo mentoria, esse formato dinâmico. Se quiserem pedir a palavra também, nós estamos aqui. Se quiserem dizer também que Conseguimos. tudo que eu falei não serve, também fica à vontade. Pode dizer. Se está tudo errado, não tem problema não. Contestar. Esse seria um debate bom, não é mesmo, Márcio? Enfim, cada um puxando a sardinha para o seu lado, né? Deixa eu colocar aqui. Vamos lá, pessoal.
Aqui, ó, Matheus, tenho duas perguntas. Matheus, quer ligar a câmera? Você consegue ligar a câmera? Você pode perguntar ao vivo aqui. Ou você prefere que eu repasse a tua pergunta? Já botou aqui, né? Bernardo também mandou aqui, pergunta. Essa foi boa do Bernardo, né? Gestão sem medição é dirigir sem painel e para-brisa. Na verdade, eu até diria que é dirigir com motorista cego, né? Enfim, acho que é como você andar no carro com uma pessoa cega dirigindo, né, sem saber ou de tapa-olho ali, com o olho vendado para não saber para onde está indo, né? Enfim, infelizmente é bem complicado, né? Quem não mede não gere, né? Não tem também essa outra frase. Mas vamos voltar aqui para a pergunta do Matheus. Isso, ele falou que não consegue ligar a câmera, então vai ficar, ele vai deixar a pergunta no chat mesmo. Vamos lá. Então ele falou aqui, deixa eu ler de novo. Ele falou assim: qual seria o preço ideal do meu produto baseado no meu CMV? Bom, na verdade, o CMV ele tem que estar na casa dos 30. Né? Então, o ideal é você fazer a conta reversa, né? Dividir por 0,3, você vai ter ali o preço. Né? Então, é importante que o teu custo, que é o que você sabe, né? Tentar margear ele acima desse valor, né? Que dê o mínimo de CMV possível. Né? Então, vamos pensar assim, o markup é o inverso do CMV, vamos chamar assim. Né? Não é bem isso, mas é como se fosse. Né? Ou seja, o CMV tem que ser o menor possível e o markup o maior possível. Né? Então, você tendo o CMV, né? Tendo o custo, você consegue colocar, lembrando que é importante você usar alguns outros agregadores do preço, né? Que você tem aí a mão de obra, você tem os itens que não estão no CMV, né? Gás, luz, né? Que não está diretamente no CMV. Né? Então, é importante você agregar tudo isso, né? Antes de fazer aí a multiplicação aí para chegar no preço ideal. Tá? Geralmente, a melhor resposta para o preço ideal, quem vai te dar é a concorrência. Né? Então, por mais que a gente queira eventualmente chegar no preço matemático ideal, a gente tem que olhar a concorrência, porque senão a gente vai ficar com a mercadoria encalhada. Né? Então, infelizmente, é um ponto a se preocupar. Né? Tem aqui a da Fernanda, deixa eu ler aqui. Para um restaurante que ainda não tem uma boa estrutura de dados. Para um restaurante que ainda não tem uma boa estrutura de dados e relatórios automatizados e não tem uma equipe para se dedicar a isso. Como que você orientaria uma construção? Primeira etapa, nível básico, médio e nível avançado. Então, nesse caso, eu me preocuparia com os indicadores super básicos, que é o faturamento, quantidade de vendas, ticket médio. Tentaria olhar por esse ângulo para a gente conseguir começar a ter algum gostinho e algum cheiro para onde o negócio está indo. E aí anotaria, né, faturamento do mês anterior, compararia com... O importante, eu acho que de uma maneira geral, é você sempre comparar da onde você estava para onde você está indo. Né? Então, aquela ideia do indicador momentâneo, ele é bom, mas o ideal é saber se ele está melhorando ou piorando. Então, é muito importante também quando a gente tiver em sistemas, né? Ou seja, quando a gente tiver um sistema te apoiando, é muito relevante que a gente veja se ele traz as informações do mês -1, do ano -1, ou se, melhor ainda, seja de alguma forma, como que eu vou dizer, configurável essa análise. Tá? Então, é sempre importante a gente saber de onde a gente estava e para onde a gente está indo. Tá bom? Mas eu começaria com o básico, que é pegar os cupomzinhos ali, ter faturamento, ticket médio, né? E fazendo um gradativo. O Bernardo Iragami colocou aqui, ó, é importante esclarecer que o CMV tem que estar em um range entre o máximo que não machuque a lucratividade muito bom. E, ao mesmo tempo, acima de um piso que não acabe prejudicando a percepção de qualidade e valor pelo cliente. Essa foi a contribuição aqui que ele colocou. Super importante, né? Porque se a gente for só atochando cada vez mais o custo, a gente vai começar a comprar papelão para botar na carne, né? Então, a gente vai começar a ter problemas de venda
por questões de qualidade, né? Então, muito bem colocado. Acho que o CMV ele não pode ser punido, né? Ou seja, a qualidade não pode ser punida em prol do CMV de uma forma geral. E a Fernanda está perguntando aqui se eu tenho algum benchmark de empreendimento gastronômico que faça um super trabalho de dados e análise. Se sim, qual restaurante e o que fazem? Bom, eu conheço alguns, né, mas, em geral, se baseiam em bons sistemas, né? Então, acho que assim, a coleta de dados ela acaba ficando até quase que automática, dependendo de um bom sistema de gestão. Tá? Então, se você olhar aí grandes redes como Outback, o próprio Madeiro, né, também, né, que a gente teve aí a conversa com o Júnior Dusk, né, na inauguração do Food Co e tudo mais, são referências nesse tipo de análise. Né? Agora, eu não consigo trazer mais detalhes, mas o que eu escuto e que eu já tive algum contato são bastante dados bem relevantes. O Burger King também tem feito um trabalho muito grande dentro de dados, conseguindo trilhar realmente toda essa parte da cadeia né, do cliente em si, né, de fidelidade e tudo mais, com todas as tecnologias que eles trouxeram. Né? Então, quando você implementa um programa de fidelidade, né, um programa de cupom, né, falando de fast food e tal, um programa de cupom, aplicativos, né, trazer toda essa tecnologia para uso real, você começa a ter um volume de dados bastante relevante que você consegue saber quem são os clientes e tudo mais. Né? Isso aí, até, né, a questão do cliente, é um ponto que hoje está em super discussão em relação aos marketplaces de delivery. Né? Então, hoje a gente tem a questão de não ter acesso ao consumo do cliente. Eu não sei hoje, né, quando me chega um pedido pelo iFood, eu não sei quem é o cliente. Quando me chega um pedido pelo Uber Eats, eu não sei quem é o cliente. Pelo Rappi, eu não sei. Então, assim, a gente perde, na sua maioria, o histórico do cliente, e a gente perde o cliente. Né? O cliente é do marketplace, não é do restaurante. Essa é uma briga que está aí no mercado nesse momento e que é bastante relevante e é importante para a gente poder ter comparações históricos. Isso é super importante para a gente conseguir trazer o dia a dia aí da operação. Ah, legal. Olha, o Matheus respondeu aqui. Obrigada, Márcio. Já respondeu minha segunda pergunta também. Ele tinha uma segunda pergunta para fazer. 2 em 1. Ele falou, pensei nisso, mas infelizmente não tenho concorrente direto, pois faço um produto que não existe na América Latina, somente na Europa, e está começando agora nos Estados Unidos. Será que esse é um cenário ideal ou é um problema, Márcio? Enfim, lidar com um produto que está sendo lançado agora. Ele pode realmente estar trazendo uma nova indústria, né? Ou seja, um novo setor. É melhor ele não contar por enquanto, né? Deixar crescer bastante, enfim. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que é importante, de alguma forma, tentar fazer um comparativo local com alguma coisa próxima, né, para a gente poder não estar muito fora do espectro. Mas, legal. Eu acho que se não tiver como comparar aqui, comparar lá fora mesmo, né? Com as devidas proporções e conversões, né, de moeda. Comparar com os dados exteriores seria possível? Sim, eu acho que a gente tem que eventualmente fazer algum tipo de tropicalização, mas eu acho que é válido. Enfim, se ele não tem como comparar aqui com outros, teria que usar um comparativo lá de fora, não tem jeito. Obviamente que não dá para comparar o Brasil com a Somália, né? Tem que pegar países que estão ali próximos de número de população, ou se ele está em determinado estado, né? Olhar mais ou menos o cenário, pelo menos numérico, né? da região dele com a região lá fora. Né? Não adianta pegar um estado superpopuloso e comparar com uma região do Brasil ou o inverso, que não seja. Né? Então, o ideal seria isso. Se ele está em shopping center, comparar com uma operação que esteja em shopping center lá fora também. Tá? Verão com verão, inverno com inverno, enfim, esse Sim, tipo de comparação. Questões também. Sim, para diminuir a divergência. É isso, né, gente? Eu acho que... Isso. O Renner só colocou um comentário aqui, ele falou assim, ó, realmente um bom sistema ajuda e muito para uma boa análise de dados, principalmente para o delivery, ele colocou aqui. Sim, com certeza, porque são muitos dados. O restaurante, ele gera um volume muito grande de informações.
né? E tempo é dinheiro. Se a gente ficar minerando dados, né, peneirando os dados ali na unha, a gente não consegue fazer nada. Então, você vai ter que contratar uma pessoa para ficar fazendo conta. Não faz sentido. O sistema tem que te ajudar, né? Então, assim, o sistema ele foi feito justamente para te trazer as coisas na ponta dos dedos, como dizem por aí. Tá bom? Ok, então. Então, eu acho que por agora encerramos as perguntas, né, Márcio? Sim. E já agradecemos também a sua presença imensamente aqui, respondendo a todas as perguntas. Eu sei que agora, nesse comecinho, a nossa segunda mentoria, o pessoal fica um pouco tímido, às vezes, de fazer perguntas ao vivo, ligar a câmera, mas é justamente para isso que serve, né? Para a gente tirar todas as dúvidas especialmente dos nossos negócios, né? Como é o caso aqui do Matheus, que colocou a respeito do negócio dele, da Fernanda, né? Todos que perguntaram aqui também trouxeram situações reais. Chegou uma última pergunta aqui do Marcos. Opa, tem mais uma aqui do Marcos. Vamos lá, Marcos, ainda dá tempo. O Marcos falou aqui, perguntando o tempo médio de entrega aceitável pelo cliente. Okay. Né? O que é mais importante para o cliente, o tempo de entrega, a qualidade de refeição. Eu diria, né, que em termos de lanche, para uma grande cidade, né, eu não sei exatamente onde ele está, mas falando aí de Rio de Janeiro ou de São Paulo, em torno de 30, no máximo 45 minutos, eu acho que é o aceitável, né? Depois disso começa a ficar demorado para lanche, né? Agora, se ele tem uma refeição um pouco mais refinada, né, isso vai do contrato, né, com o cliente, né? Então, isso, aqui é Atibaia, interior de São Paulo, né? Uma cidade menor, né? Eu acho que 45 minutos dá para cruzar a cidade, acredito eu, né? Então, teria que reduzir esse tempo um pouquinho, né? Não tem essas dificuldades tão grandes quanto o Rio, de entrar no prédio, de entrar no shopping, aquela coisa toda. Eu acho que 30 minutos aí seria aceitável. E, de novo, vai de acordo com a região, vai de acordo com a comida, com o tipo de comida, e aquela máxima sempre é importante. Combinado não é caro, né? Então, se você deixou explícito que teu prazo é 30, compra em 30. Se você deixou em 1 hora, você tem 1 hora. O problema é dizer que é 30 e entregar em 1 hora, né? Aí que complica. Bom, é isso, gente. Verdade. Então, muito obrigada, Márcio, pela sua presença aqui. Obrigado a vocês. Pelos seus esclarecimentos. Muito obrigada. Se vocês tiverem mais perguntas ou algo que gostariam de complementar, né, temos o contato direto também com o Márcio, podemos fazer essa troca, não é mesmo? Claro, sem dúvida. Podem mandar para vocês e vocês me mandam. O pessoal já está agradecendo aqui também na nossa plataforma. E quem ainda não é assinante Foodco, está na hora de entrar lá na nossa plataforma e fazer a assinatura, porque já temos próximas mentorias agendadas. Daqui a pouquinho eu vou divulgar para vocês qual vai ser a nossa próxima no calendário e também eventos exclusivos para membros premium. Então, não dá para perder. É isso aí. Tá joia. Francine, agradecemos. Obrigado. Isso. Pode fazer as considerações, Márcio. Nada, obrigado a todos, obrigado a vocês. E tuas ordens. A hora que tiver uma nova mentoria, vamos bolar aí um novo assunto. Tá bom? Vamos lá, então. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Nada. E se quem quiser falar comigo também pelo LinkedIn ou pelo site também do Food Franquias, estou à disposição. Isso. Muito obrigada, então. Obrigado a todos que participaram, que estiveram aqui conosco. E logo mais, então, eu divulgo a próxima mentoria. Valeu, pessoal. Até. Valeu. Tchau, tchau.